Você sabia que Ruby, Clojure e Elixir são as linguagens que mais pagam? Hoje nós vamos falar sobre essa pesquisa do Stack Overflow que acabou de sair e eu vou dividir esse vídeo em duas partes. Essa parte mais focada em programação e outra mais em produtividade e cultura. Bora lá pro vídeo? Antes de continuarmos o assunto, não esqueça de se inscrever e dar like aqui no vídeo, beleza? A Stack Overflow sempre faz essa pesquisa e a desse ano foram 90 mil pessoas desenvolvedoras que responderam. Eles dividem em algumas categorias e uma delas que eu quero comentar aqui é sobre tecnologia especificamente, sobre linguagens e ferramentas que são as mais usadas, as mais admiradas. Vou compartilhar minha tela para a gente olhar essa pesquisa mais a fundo. Então olha só, essa é a pesquisa de 2023, então como eu disse, 90 mil pessoas desenvolvedoras responderam. E fazendo um overview, né, fazem 13 anos que eles fazem essa pesquisa. É uma das mais sérias e importantes, talvez, aí no nosso mercado. E ela envolve pessoas de todos os países, então não é uma coisa regionalizada, tá? Então aqui na direita você consegue ver as categorias, né, que eles dividem essa pesquisa. E eu vou entrar aqui a fundo nessa aqui de tecnologia. Então a primeira coisa aqui é as tecnologias mais populares. Se vocês olharem aqui, eles categorizam a pesquisa, né, em linguagens de programação, linguagens de script e linguagens de marcação. 2023... continua sendo JavaScript uma das mais usadas linguagens e isso é o 11º ano consecutivo que isso acontece. E é interessante, né, porque JavaScript teve um crescimento absurdo nos últimos anos e ainda continua sendo uma das linguagens mais utilizadas. Outro ponto interessante é esse segundo parágrafo que comenta sobre algumas tecnologias que subiram alguns degraus esse ano. Bash, o Shell ali, que a gente sempre usa ali no nosso terminal. C, Ruby, Perl e Erlang, né? São linguagens que acabaram subindo de posição esse ano. E duas delas subiram 2 posições, que é Elixir e Lisp. Mas uma coisa muito interessante que eu vi é que a maior subida aqui, né, que subiu 7 posições desde 2022, foi a linguagem Lua. Para quem não conhece, Lua é uma linguagem que foi desenvolvida aqui no Brasil, então é muito legal ver uma tecnologia dessa entre as posições maiores aqui, ou subindo mais posições, né? Mas olhando aqui os dados, eu vou colocar esse Professional Developers, porque eles têm a opção de você preencher como se fosse alguém que estivesse aprendendo, né? Ou se você está estudando, ou você está fazendo uma faculdade, enfim. Eu vou colocar esse Professional Developers que talvez seja mais interessante para quem quer entender como está o mercado e se atualizar também. Então, olhando aqui os resultados, né, JavaScript, HTML, CSS, SQL, Python e TypeScript são linguagens que mais de 40% das pessoas responderam que utilizam, né? Pelo menos mais de 40%. E é interessante ver o Python subindo, né, todo ano, mais posições, porque é uma linguagem muito utilizada, principalmente para quem trabalha com dados. Então, isso aqui acho que reflete também o nosso movimento de mercado mais focado nessa disciplina. Enfim, depois, se você quiser e tiver interesse, dá para olhar qual linguagem que você utiliza e que posição, né, dessa lista a linguagem se encontra. Uma das linguagens que eu mais gostei, assim, de programar foi Ruby, e eu vi que ela está aqui em 6,9%, e ela subiu desde o ano passado, mas me deixa, assim, um pouco triste, né, de ver essa linguagem aqui muito abaixo, né, nessa lista, mas é o reflexo do mercado, né, gente? Continuando aqui na seção de bancos de dados, esse ano teve uma surpresa, né? O Postgre assumiu a primeira posição de bancos de dados mais utilizados pelas pessoas que programam, né, profissionalmente. E é interessante essa lista, né, que o MySQL continua relevante, o SQLite aparece em terceiro, aqui o SQL Server também, né, o SQL Server, e o MongoDB logo em seguida, né, como um banco não relacional. E tem alguns outros tipos de bancos de dados aqui. Pois se você tiver interesse também para ver que banco que vocês têm utilizado aí na sua empresa, no seu trabalho e onde é que está colocada no posicionamento aqui dessa lista, né? Outra seção legal aqui dessa pesquisa é sobre as plataformas de cloud. A AWS ainda continua sendo a mais relevante, né, a mais utilizada por pessoas que trabalham profissionalmente, seguido logo ali pela Azure e Google Cloud. Existem outras plataformas aqui também, né, que foram citadas, mas essas 3 são as mais relevantes. Seguindo aqui para Web Frameworks e tecnologias, né, relacionadas à web, Node.js e React ainda continuam sendo as 2 mais utilizadas tecnologias, né, pelas pessoas que responderam. Um dado interessante que está descrito aqui nesse insight, né, que jQuery é usado mais pelas pessoas profissionais aqui, né, que trabalham efetivamente com programação, mais do que aquelas que estão aprendendo, né? Então, 24% das pessoas responderam que usam jQuery ainda, profissionalmente, e 18% das que são estudantes responderam que usam jQuery. Interessante esse dado, né? Tem uma seção legal que eu queria comentar aqui, que são outras ferramentas, né? Eles classificam como outras. Na lista aqui você pode ver Docker, NPM. E é legal ver o Docker aqui, né, em primeiro.
porque acho que nesses últimos anos se consolidou mais a importância do uso de ferramentas que virtualizam, né, o desenvolvimento nas máquinas, sejam elas locais, máquinas locais, né, na sua máquina de desenvolvimento, ter um ambiente virtualizado faz todo sentido, né, ou também em produção. Acho que essa consolidação é bem legal de ver aqui como resultado dessa pesquisa. E olha só essa seção para galera que curte, né, editor. Visual Studio é a IDE mais utilizada pelas pessoas que responderam a pesquisa, né? Depois de Visual Studio Code tem o Visual Studio em si, que é mais pra galera que usa .NET e C Sharp, ou outras linguagens ali, né, no ambiente todo do .NET. O próximo editor aqui é o IntelliJ, Notepad++ e o Vim, ó. Legal aqui, cara, ver o Vim também como um dos editores entre os 5 maiores aqui. Eu não esperava esse número, me surpreendeu, né? E aí tem os outros também, né? Android Studio, PyCharm, Jupyter, Sublime. Sublime fazia muito tempo que eu não via falar, mas muita gente ainda utiliza, né? Outra coisa interessante aqui é o NeoVim, que eu diria que é uma dissidência ali do Vim, né? Porque teve um histórico aí que acho que muita gente já deve ter ouvido falar, né? Que as pessoas que estavam mantendo ali, acho que um dos criadores, se não for o criador do Vim, não queria adotar algumas melhorias que a galera do NeoVim tinha proposto. E aí nasceu o NeoVim, que é uma proposta de ter um editor muito mais leve do que o Vim. E de fato é muito mais leve mesmo. Eu tenho usado no dia a dia o NeoVim e eu consigo utilizar os plugins que foram feitos para o Vim. A retrocompatibilidade é muito boa. Enfim, um dia vale a gente falar sobre Vim aqui no canal, mas eu sou muito adepto ao uso de ferramentas desse tipo. E olha só, sobre ferramentas, né? Ferramentas assíncronas, que eles classificaram dessa forma aqui. O Gira continua sendo uma das ferramentas mais utilizadas pelas pessoas, né? Que trabalham com desenvolvimento. Seguido de Confluence e o Markdown, né? Tipo, arquivos Markdown no geral. E logo em quarto e quinto aqui, né? Trello e Notion, né? E aí, você tem usado o que aí na sua empresa, né? Gira, Trello, Notion, enfim. Comenta aí depois no vídeo. Sobre ferramentas síncronas. Lembrando que chat ou ferramentas de vídeo, no geral, são ferramentas síncronas, né? Então, por exemplo, o Microsoft Teams aqui está em primeiro aqui, né, nessa lista de ferramentas, seguido do Slack. E logo depois Zoom, Discord, que é uma ferramenta que eu vejo muita gente em desenvolvimento utilizar nos últimos anos. Google Meet e o WhatsApp surgiu aqui, né? Assim como o Telegram. Então, é legal ver essas tecnologias aqui sendo utilizadas por quem desenvolve. Você sabia que mais de 46% das pessoas utilizam profissionalmente o Windows para desenvolver? Isso é um dado interessante, né? Porque às vezes muita gente tem essa falsa noção de que para desenvolver software você precisa ter um ambiente macOS ou um Linux da vida, né? Um Ubuntu, por exemplo, no caso aqui, mas a realidade é que 46% das pessoas utilizam Windows profissionalmente, seguido depois de Mac, né, 33%, e Ubuntu aqui, depois 26%. E vocês, o que utilizam aí no dia a dia, né? Quais desses sistemas operacionais vocês utilizam aí? Seguindo aqui com a pesquisa, eu quero focar nessa parte de top linguagens que mais pagam. E uma coisa inacreditável para mim é que eu não conhecia essa linguagem de programação que é chamada Zig, pois nem uma pesquisada aí, mas é uma linguagem de programação recente, ela é de 2016, e é interessante porque ela está aqui na primeira posição, né, de tecnologias que mais pagam, e óbvio que uma média, né, de valores também, né, não quer dizer que os maiores salários estão aqui, é uma média, né? Pode ser que tenha gente que trabalhe com outra linguagem lá embaixo, que ganhe talvez muito mais do que essas primeiras colocações, tá? É uma média. E aí, seguindo aqui a lista, né, tem o Erlang. Para mim, é muito puxado pelo desenvolvimento do Elixir e do Phoenix, né? Que é uma linguagem, né? O Elixir é uma linguagem baseada no Erlang. E detalhe, né? Foi criado por um brasileiro, o José Valim. E o Phoenix, que é um framework que é utilizado em cima do Elixir, né? Então, legal ver o Erlang aqui também na segunda posição. E aí, seguindo aqui, né, tem o F Sharp, Ruby, Clojure, Elixir, Lisp e Scala. E aí eu queria só fazer um comentário, né? Quando eu tava mais ativo, assim, como pessoa programadora, eu lembro muito das comunidades de Ruby falando sobre essas outras linguagens, né? Elixir, por exemplo, surgiu de dentro da comunidade Ruby. O Lisp eu já vi muita gente falando, eu já vi palestras, por exemplo, no Guru SP, falando sobre essa linguagem. Scala também, eu lembro que a galera que era rubista também migrou, uma parte dela migrou para Scala, ou continuou codando em Ruby, mas adotou Scala também como uma linguagem secundária. Então é legal ver que essas linguagens aqui, que são abraçadas, né, pelas mesmas pessoas, né, que fazem parte das mesmas comunidades. Eu acho muito legal esse movimento, assim. E aqui reflete também nas top linguagens que mais pagam, né? Então, dado interessante pra gente refletir. E aí, seguindo aqui, né, Go, Camel, Objective-C, Flow, Rust, Swift, Groove, enfim. Depois dá uma olhada aqui
e tenta identificar aqui dessas linguagens quais delas você programa e quais delas estão nas melhores posições ou nas piores, né? E até fazendo um exercício aqui, as linguagens que menos pagam são Dart, PHP, MATLAB, Visual Basic, VBA e GDScript e Delphi aqui, se você olhar essa lista, né? Mas olhando aqui embaixo, né? Eu vejo o PHP aqui embaixo, me dá uma dor no coração, que eu sei que a comunidade é muito forte. É uma linguagem que passou por muitas mudanças nos últimos anos, ganhou performance, ganhou mais pessoas adeptas e, infelizmente, por essa pesquisa, deu pra gente ver que não é tão bem pago. Novamente, é uma média, pode ser que muita gente que trabalha com PHP ganhe muito mais que isso, e eu sei que tem gente que ganha, mas essa média salarial aqui mostra um pouco também dessa realidade, né? Da média no geral mesmo das pessoas, né? Outro dado interessante é a mudança desde 2022 para 2023 das linguagens que mais cresceram, né, em termos de salário e de média salarial anual. Então tem essas linguagens, né, SAS, Dart, Kotlin e JavaScript tiveram um aumento aqui, né, considerável de média salarial desde o ano passado, seguindo aqui de Swift, PHP, por mais que PHP tivesse lá embaixo ali, né, naquela lista que a gente viu anteriormente dos salários que menos pagam, se a gente olhar 2023, ainda assim houve uma subida aqui nos salários, né? Assim como em Java também, né? De 64 mil para 72 mil dólares anuais. Lembrando que são salários anuais aqui. Lembrando que essa pesquisa é feita com as pessoas de todo mundo. A maioria das pessoas que respondem são dos Estados Unidos, Canadá. Então pode ser que essa realidade não seja a que a gente vive aqui no Brasil. Se você olhar a porcentagem de pessoas que responderam no Brasil, a gente está em 5º lugar. São 2.000 pessoas que responderam aqui do Brasil. Então pode ser que essa realidade seja muito distante do que a gente está vivendo aqui na nossa comunidade de pessoas programadoras do Brasil. Mas não deixa de ser interessante a gente analisar esses dados e fazer uma reflexão, como a gente fez agora, olhando essas top linguagens que mais pagam, as que mais cresceram de popularidade e as mais desejadas para se trabalhar. Essa primeira parte que eu quero comentar sobre essa pesquisa da Stack Overflow, eu vou fazer uma parte 2 focada mais em produtividade e eu quero destrinchar alguns dados muito interessantes que surgiram dessa pesquisa. E aí, teve alguma surpresa? Teve alguma linguagem que você achou que estava mais para baixo e subiu? Ou vice-versa? Comenta aí no vídeo, vai ser bem legal a gente trocar essa ideia. Não se esqueça de se inscrever, deixa o like aqui no vídeo e deixa o seu comentário se você curtiu esse conteúdo. Te vejo no próximo vídeo.